Não há nada mais tão bom quanto cantar ou ouvir música. Isso te leva, como se estivesse no céu, e então você se sente em paz. E então, se você tiver uma boa comida e boa música, pelo menos eu fico feliz. Agora, tivemos o versículo da Bíblia que diz, a leitura das Escrituras, que Jesus desceu e ficou em um lugar plano com seus discípulos. E a grande multidão, quem é a multidão? É a igreja, ou o mundo. Não, responda, esta é uma pergunta complicada. Deixe-me ler. Então Jesus ficou em um lugar plano com seus discípulos. E então uma grande multidão de pessoas, ouçam com atenção, Judeia e Jerusalém. Quem é a multidão? Quem vivia na Judeia e em Jerusalém? O povo de Deus. Estou certo? Não falamos sobre Samaria. Não falamos sobre Grécia ou Roma, Mesopotâmia ou Babilônia. Falamos sobre Jerusalém. Uma grande multidão da Judeia e de Jerusalém veio para ser curada, para ser alimentada, para ser abençoada. Você entende? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Porque se você vem para ser alimentado, você pode ouvir 2.000, 10.000 sermões e ainda assim você terá dificuldades. Você nunca será abençoado antes de se tornar um discípulo. Na oração do Senhor ele diz, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Não consigo imaginar no céu os anjos se reunindo ao redor de Jesus ou do Pai e dizendo, poderia nos dar um sermão, por favor? Gostaríamos de ouvir uma boa música e depois fazemos um lanche comunitário e então vamos para casa e pelo resto da semana, adeus. Você me entende? O Espírito de Cristo diz que os anjos se reúnem ao redor do trono e estão ansiosamente esperando que Deus lhes dê as ordens para ir e ajudar alguém. E assim que recebem a ordem, eles vão. E eles ficam felizes em servir. Esse é o espírito do reino de Deus. Jesus veio para servir. E Jesus chamou você para servir. E na medida em que você serve, nessa mesma medida você é abençoado e cresce. E se você não serve, você nunca vai crescer. E pessoas que não servem são pessoas espiritualmente doentes. Elas são fracas. Se você realmente quer crescer, você precisa servir. Você me ouviu? Não existe tal coisa como adventistas preguiçosos. Ou adventistas que trabalham ou não são adventistas. Você me ouviu? Poucas pessoas disseram, amém, vou orar por você. Não muitas pessoas disseram, amém. Eu me lembro de uma das muitas viagens, eu estava em Cuba. Você provavelmente ouviu a história na internet. E havia centenas vindo para o evangelismo. Não havia espaço na igreja, não havia espaço nos corredores, não havia espaço ao redor das janelas. E eu disse ao pastor, você fez um trabalho maravilhoso, convidando, anunciando. E ele abaixou a cabeça e disse, infelizmente, não fizemos. Eu disse, o que você quer dizer? Como todas essas pessoas vieram? E ele disse, aquela senhora. Eu disse, quanta senhora? Ele disse, aquela convidou todos. Eu disse, uma? Convidou todos? Ele disse, sim, então eu fui até ela. Eu disse, me diga que tipo de publicidade você usou. Ela disse, nenhuma publicidade. Eu disse, o que você disse a eles? Ela diz, não é você, não é o que você diz, é o que você faz. Pastor, eu disse, certo, o que você fez? Ela diz, venha amanhã às 14 na minha casa e você verá. Eu levei o pastor, eu nunca vou visitar uma senhora sozinho. Eu levei o pastor comigo, vamos visitá-la, 14h. Amanhã. Nós vamos visitá-la, você provavelmente ouviu isso nos meus sermões, a casa dela era menor do que o closet da minha esposa. Basicamente, era daqui até aqui, pequena. Coberta com chapas de metal enferrujadas. Enferrujadas? Chapas de metal, realmente.
ruim, uma por uma, algumas delas dobradas. Era como uma bagunça. E eu entrei na casa, e era como um beliche, e outro beliche. E você realmente precisa ser magro para passar entre os dois, sabe? E então é uma mesa redonda, com 3 pernas, mesa feita à mão e 2 cadeiras, e o fogão de camping com um botijão de gás de camping, realmente pequeno. E esse era todo o tesouro? Ela não tinha nada. Ela era. Nós dizemos na Romênia, pobre brilhante. Tão pobre que você pode se ver na pobreza. É como um espelho. Tão pobre que é simplesmente brilhante. Não há nada. Nada lá. E 2 horas. Eu não sei. 152, 250, 1 milhão, eu não sei quantos. Havia tantas crianças que não havia espaço. Um monte. Um exército de crianças veio. E eu vejo o exército de crianças vindo como os animais para a arca de Noé. Eles continuam vindo e continuam vindo e continuam vindo. E não há mais espaço na frente da casa. E eles vão ao redor e ela diz, sentem-se. E eles se sentam na manta terra. E então ela pega o arroz. E ela diz, você tem os papéis? E eu disse, que papéis? E ela diz, apenas espere, estou ocupado. Ok. E então as crianças vêm. E elas têm um prato e ela pega os papéis e lhes dá uma colher de arroz. Próximo, uma colher de arroz. Próximo. E ela lhes dá arroz. E as crianças começam a comer. E então ela diz, enquanto eles estão comendo, pastor, Deus me abençoou. E alguém já assistiu Muppets alguma vez? Você sabe do que estou falando? Os Muppets têm uma boca grande de orelha a orelha. Quando eles puxam, a cabeça inteira se move. Mana, apatê, sabe? Você sabe do que estou falando? Por que você não deveria assistir? Tipo, tudo bem. E então, ela tem uma boca de Muppet grande de orelha a orelha. E ela diz, pastor, eu sou abençoada. Na minha mente, cara, eu tenho uma casa bonita e 4 geladeiras e 4 freezers e 2 carros legais. E eu tenho uma F-250, uma caminhonete que eu amo. Eu não deveria amar a caminhonete, mas eu amo. De qualquer forma, quero dizer, eu amo mais minha esposa, mas também amo a caminhonete, sabe? E eu não me sinto abençoado. E às vezes, com bastante frequência, eu reclamo. Você já reclamou? Não. Responda. Ok. E então ela diz, eu sou abençoada. E ela estava visivelmente feliz. E ela diz, Deus me abençoou com um emprego. Eu ganho 14 por mês. Eu disse, quanto? Ela disse, 14. 1 por 14. Ela não disse 4 mil. Ela disse 14. E eu fiquei em choque. E ela diz, eu não posso comprar tudo, mas posso comprar arroz. E esses vizinhos não têm emprego. E Deus me chamou para servir, para ser uma bênção, para ser a luz, para ser o sal. Eu preciso fazer a diferença para que as pessoas conheçam Deus. E ela diz, eu compro arroz e alimento todo o bairro. Agora, ouça com atenção. Ela diz, qual seria o benefício se eu lhes der este pão e eles morrerem? Porque as pessoas não vivem só de pão, mas vivem com o versículo da Bíblia. Não só de pão, mas... Obrigado. O pão espiritual. Estou certo? E ela diz, eles não ouviriam. Eles são ou católicos ou ateus. Eles não vão ouvir. Mas eu uso este pão para lhes dar o pão espiritual. Então, o que eu faço? As crianças nunca ouvem. Então, o que eu faço? Eu digo a eles, ouçam. Se vocês ouvirem com atenção e lembrarem da história, vou dar a vocês um papel. Vocês vão para casa e para provar que não ficaram brincando, para provar que ouviram, quero que contem a história que eu contei para vocês aos seus pais. E se os pais assinarem no papel que vocês lembram da história, amanhã vocês podem comer arroz de novo. E ela diz, dessa forma as crianças ouvem. E então as crianças evangelizam os pais. E ela diz, os pais nunca virão ou me ouvirão, mas eles ouvem as crianças. E ela diz, assim que todos eles vêm para a igreja. E ela disse, assista. Apenas assista. Eu disse, o que assistir? Ela lhes contou que qualquer coisa sobre Daniel na cova dos leões, ou Noé, não me lembro, na arca, ou qualquer história que ela lhes contou.
sobre Moisés no Canadá. E Moisés nunca chegou ao Canadá. Ele morreu antes de chegar lá. Qualquer história que ela lhes contou. E depois disso, ela lhes ensinou uma canção, algum tipo de... Você sabe. Se você está feliz e você sabe, seja o que for. E então, depois que ela lhes ensinou a história e a canção, ouça com atenção, ela lhes deu uma segunda porção e depois uma terceira, até que todo o arroz acabasse. E eu disse, você não guarda um pouco para sua família? Ela disse, não. Ela disse, nós tínhamos bastante para todos. Ela diz, quanto mais arroz eu dou, mais arroz eu tenho. Às vezes não acaba. As crianças vêm de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que suas barrigas estejam cheias, e então o arroz acaba. E então ela disse, é bastante, quanto mais eu dou, mais eu tenho. E então ela me disse, observe. Eu disse, eu já observei. Todos foram alimentados. Ela disse, agora, observe. E quando as crianças terminaram, elas vieram e começaram a abraçá-la e a dizer, nós te amamos, tia, nós te amamos. E ela disse, não é lindo? Ela disse, é minha bênção. Eu sou abençoada. A maior bênção é ser uma bênção, ela disse. Eu sou abençoada. E então ela disse, pastor, este é um privilégio que Deus me permitiu com meu pequeno salário e alimentar o bairro e falar sobre Jesus. Então eu fiquei tipo, como posso ajudar seu ministério? Ela diz, você não pode. Deus já está me ajudando. Eu disse, eu não tenho muito dinheiro. Eu tenho uma nota de 50 reais comigo. Ficarei feliz em dar. E ela olhou, ela disse, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Pegue. Ela não quis tocar. Eu dei ao tesoureiro. Eu disse, compre. Arroz para ela. Ele disse, o arroz é barato. As outras coisas são caras. Ele disse, eu poderia comprar livros de músicas para que ela pudesse ensinar o tesoureiro. Eu disse, faça isso. Compre qualquer coisa. Apenas ajude-a. E então eu me perguntei, e se cada membro da igreja alimentasse os vizinhos? Você me entende? Você pode não ser capaz de comprar, não sei, um carro para o seu vizinho, mas certamente pode dar-lhes um pão. Estou certo? Você pode fazer 2 pães em vez de um e ir até o vizinho. Confie em mim, se você me der um pão, eu não vou recusá-lo. Eu prometo. Pode acreditar em mim. Quem vai recusar um pão? Diga-me. Ninguém é louco de recusar um pão fresco, caseiro, cheiroso e gostoso. Se você tem um jardim, deles alguns tomates. Se não, vá ao Costco, compre alguns biscoitos não saudáveis. Deles biscoitos. Dê algo ao vizinho. E então diga, ei, Deus te abençoe. E no dia seguinte, dê-lhes algo novamente. E então diga, posso orar por você? Não tenha medo de oferecer uma oração. Porque em nossa sociedade as pessoas estão tão estressadas que aceitarão uma oração. Seja feita a tua vontade. Os discípulos e as multidões, eles são os membros da igreja. Mas há uma diferença entre as 5 sábias e as 5 tolas. Há uma diferença entre aquela e esta. Há uma diferença porque os discípulos, essas 2 categorias de adventistas do 7º dia, eles vêm à igreja juntos. Mas um é o discípulo e o outro é a multidão. Os discípulos partiram tudo, né? E Pedro diz, Senhor, deixamos tudo. O que ganhamos? E Jesus diz 100 vezes aqui, a vida eterna. Os discípulos são o jovem rico. Senhor, eu guardo os mandamentos. Eu vou ao acampamento, encontro, você sabe, e diz, o que devo fazer? O que devo fazer? Eu faço para herdar. Isso você não faz para herdar, você pertence para herdar. O que devo fazer eu? Para herdar a vida eterna? E Jesus desce ao nível dele e diz, ok, você faz isso. E você sim, você guarda os mandamentos? Sim, maravilhoso. Venda tudo e siga-me. E o cara diz, opa, eu não posso fazer isso. Tudo o que você não vender vai sufocar seu relacionamento com Deus. O que quer que você tenha dificuldade em desistir, é isso que você adora. Esse é o seu Deus. Esse é o seu ídolo. Porque se você amasse mais a Deus, não teria problema em renunciar a isso. Tô certo? O que quer que você ame,
É por isso que você se sacrifica alegremente. E se há algo que você não pode sacrificar, você ama isso. Algo mais do que aquilo que pensa que ama. E onde quer que esteja o seu tesouro, é aí que está o seu coração. Os discípulos vendem tudo, renunciam a tudo, desistem de tudo. Eles estão prontos para perder empregos, estão prontos para perder famílias, estão prontos para perder a vida, porque amam Jesus mais do que essas coisas. As multidões, elas vão à igreja, mas escolhem quanto vão renunciar, quanto vão sacrificar, quanto vão servir. Eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Isso está acima de Deus. Não. Eles dizem, nós amamos a Deus. Como eu amo Jesus. Qualquer um pode cantar a música. Satanás pode cantar a música. Satanás tem uma bela voz. Ele costumava cantar no coro celestial. Só porque você canta a música não significa que você ama Jesus. A menos que você se entregue completamente a Jesus. Quanto? Paulo diz, eu considero 90% das coisas. O que Paulo diz? Eu considero quanto é tudo. Quanto é tudo. Você se lembra do que eu sempre digo? Eu traduzo do grego. A tradução para a palavra tudo. Você sabe o que tudo significa na Bíblia? Significa tudo. É isso que significa. Eu considero todas as coisas. Todas as coisas. Lixo. Uma perda pelo preço de conhecer Jesus Cristo, meu Salvador. Paulo escreve isso 29 anos após sua conversão. Ele foi espancado. Ele sofreu naufrágio. Ele foi preso. Ele teve visões do céu. Céu. E após 29 anos, Paulo diz ícones. São todas coisas perdidas. Pelo preço de. Ele ainda quer conhecer Jesus. Ele ainda quer estar mais e mais próximo. E conhecê-lo, e servi-lo, e amá-lo. E mais próximo, ele diz. As outras coisas não. Importam. Qual é o benefício de tê-las e queimar no fogo? Você não os leva com você. Confia em mim. Você pode dá-los para mim. Não, eu estou apenas... Ouçam atentamente, meus irmãos e minhas irmãs. Se há algo que você tem dúvidas e hesitações em entregar, esse é o seu ídolo. E por causa disso, você perde o céu. Você precisa se entregar completamente todos os dias. É fácil guardar o sábado. É fácil participar de um almoço comunitário. É fácil viver de forma saudável. É fácil ir à igreja. É difícil se entregar. A razão pela qual temos problemas na igreja, a razão pela qual temos problemas na família, é porque não nos entregamos. Pessoas que se entregam não têm guerras, não têm brigas, não têm problemas, porque você se entregou. Me acompanha? A razão pela qual temos problemas é porque não nos entregamos. E Deus está chamando você para morrer. Ele não está chamando você para bênçãos e para ser servido. Ele está chamando você para servir e para morrer. Essa é a razão pela qual o cristianismo não é tão fácil. Jesus diz, somente se o grão morrer, ele vai produzir fruto. A razão pela qual não temos fruto é porque não gostamos de morrer. Você já ouviu alguém orando, Senhor, por favor, você me deixaria morrer? Por favor, por favor, por favor. Você já ouviu alguém orando como Paulo? Ele não diz, eu quero ser um com suas bênçãos. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser alimentado. Ele diz, eu quero ser um com seus sofrimentos. E eu quero ser um com sua morte. É isso que Paulo ora. Estou certo? Quem faz essa oração? Porque se eu ouço as pessoas orando por aí, é só me abençoe, me ajude, me cure e me dê. Você me acompanha? Ninguém diz, você poderia me punir um pouco? Mas somente nas provações desenvolvemos caráter. E as pessoas dizem, Senhor, me dê paciência. E então Deus diz ao seu chefe, empurrá-lo. E eles dizem, Senhor, você poderia resolver o problema com o meu chefe? E Deus diz, você não orou por paciência? Como você vai aprender paciência se ninguém te incomoda? Senhor, me dê fé. Ok, vou deixar você passar por provações terríveis, para que aprenda a depender de mim. Senhor, você pode resolver este problema, por favor? Nós não queremos provações. Nós só queremos bênçãos no céu. Não há como chegar ao céu sem passar pelo forno ardente. Esse é o único caminho. O ouro é purificado. Estou certo?
Senhor, posso ser primeiro-ministro do Egito sem ir para a prisão no Egito? Você me entende? Toda pessoa de fé teve que passar por provações. É assim que Deus podia usá-las. Moisés, 40 anos no deserto. José, Daniel, você acha que foi fácil? Daniel, o profeta, ele foi primeiro-ministro da Babilônia. E depois primeiro-ministro da Medo-Pérsia. Não, ele era um escravo. Ele estava determinado. Ele estava caminhando pelo deserto após uma cirurgia. Você me entende? E então ele foi para um lugar estranho na Babilônia. Não foi fácil para Daniel. Provavelmente ele viu seus pais sendo mortos na guerra. José, você não acha que José orou, por favor, Senhor, não deixe meus irmãos me venderem? Ele foi vendido como escravo. Você consegue se colocar no lugar dele para viver aqueles momentos? E então ele foi colocado na prisão, inocente. Senhor, se eu entrar nesta prisão, nunca sairei. Eu vou morrer. Senhor, por favor. Mas, no entanto, ele disse, como Jesus, que seja feita a tua vontade. E José aceitou. E a Bíblia diz que na prisão todos podiam ver o Espírito dos deuses nele. Basicamente, mesmo na prisão, ele não entendia. Ele não leu Gênesis. José, com certeza, não leu Gênesis. Ainda não estava escrito, sabe? E José não entendia e não sabia que ele se tornaria primeiro-ministro. Mas, no entanto, ele escolheu confiar em Deus e se alegrar em meio às provações. E foi assim que Deus o preparou. Eu me lembro, pessoal, isso não faz parte do sermão, isso é apenas a introdução. Eu me lembro quando nos mudamos para este país, na Southern Adventist University, minha esposa e eu tínhamos 2 filhos. Um estava na primeira série, outro na 4ª série e não tínhamos nada. Sabe quanto é nada? Não tínhamos seguro, não tínhamos permissão de trabalho, não tínhamos dinheiro, não tínhamos carro. Usávamos o carro dos discípulos, andávamos a pé. Não tínhamos nem dinheiro para um iogurte, sabe? Eu me lembro que minha esposa e eu procuramos e encontramos 40 centavos. O que compramos com 40 centavos, sabe? E compramos um iogurte e dividimos entre as 2 crianças. E nós não comemos nada. Você consegue imaginar passar por isso? E eu me lembro que tive uma alergia terrível, da cabeça aos pés. Todo o meu corpo estava cheio de manchas vermelhas e inchaços. E eu me lembro que havia uma na minha palma. Eu não conseguia tocar meus dedos. Eu não conseguia segurar uma caneta ou um lápis. Eu não conseguia segurá-los e escrever. E eu não conseguia dormir, porque coçava, ardia e doía. E a noite toda, sabe, eu ficava coçando e chorando. E fui ao médico e o médico disse, é estresse. Não há nada que possamos fazer. E eles me deram um monte de prednisona. E me deram isso e aquilo. Nada. Funcionou. E eu estava, odiando tudo. Eu disse à minha esposa, por que Deus faria isso conosco? Agora, as pessoas que me conheciam antes, elas me encontraram depois. E disseram, sim, você parece você, mas não é você. Eu disse, o que você quer dizer? E eles disseram, bem, você costumava ser teimoso como um burro. Você colocava o pé e dizia, é assim, do meu jeito. E eles disseram, você nunca desistiria. Você é extremamente teimoso, orgulhoso e ambicioso, e ninguém realmente conseguia trabalhar com você. Eu disse, vamos lá, eu não era assim. Sim, você era. Não. Eu era um bom cristão, eu ia à igreja. Eu devolvia o dízimo. Eu cantava com a igreja. Eu cantava no coral. Eles disseram, sim, os fariseus também faziam isso, sabe? E passando por aquelas provações, sem comida, ficando doente. Lembro-me de ir para a escola chorando e depois voltar para casa chorando. E então aprender inglês inter-hebraico. E grego a partir do inglês. E eu não sabia inglês. Eu sabia. Sim, não, tchau e oi, sabe? Aprendendo inglês. E lembro-me de ajoelhar ao lado da minha cama e dizer, Senhor, ajude-me a entender este idioma. Porque as pessoas no Sul, elas nem falam o mundo todo. Elas engolem metade das palavras. Não, eu não conseguia entender nada do que diziam. E eu disse, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, ajude-me a aprender inglês. E então eu me lembro-me especificamente de ir para a escola e alguém falar comigo.
E eu fiz isso porque não entendia. Então ele vem até mim, perto da minha boca, e grita, esperando que se ele gritar, talvez eu entenda mais inglês, sabe? E eu me senti tão ofendido que ele gritou na minha boca que comecei a chorar. Virei a cabeça. Eu disse, vou para casa. Nunca mais voltarei a este país. Eu odeio isso. E minha esposa disse, querido, deixa-me ler algo para você. E ela abriu a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu disse, mas você está brincando comigo? Eu disse, Deus está nos torturando. E ela diz, agora Ele está trabalhando em nós. Porque Paulo diz, as provações que você sofre agora não são nem dignas de serem comparadas à glória que está por vir. E ela diz, pare de pedir a Deus por comida, libertação, cura e ajuda. Em vez disso, peça a Deus por crescimento e peça a Ele para lhe dar tanto sofrimento quanto necessário para mudar você. Eu disse, você está louca? Por que eu rezaria por isso? Ela diz, bem, Ele não está no controle. Quando Satanás vai a Deus e Deus diz, Satanás diz, ninguém te ama, ninguém te obedece. E Deus diz, você viu Jó? E Satanás diz, ele é milionário, tem um Tesla, tem um avião, tem uma propriedade de 150 acres, tem uma casa grande, tem outra casa na Flórida, tem uma casa em Montana. Vamos lá? Ele ganha 500 mil por ano, ele é abençoado. Me abençoe assim e eu também te amo. E então Satanás diz, você colocou proteção, você colocou uma cerca de proteção. A Bíblia diz, você colocou uma cerca de proteção ao redor da casa dele. Tire-a e deixe-me atacá-lo e veja se ele te ama. E Deus diz, ok, vou tirar a proteção. E minha esposa me disse, você ama a Deus apenas quando suas orações são respondidas e você recebe bênçãos? Em vez de confiar em Deus quando as bênçãos parecem não vir? E ela diz, se Deus está no controle, e se Ele permitiu isso, e essa é a vontade dele, você não deveria dizer que seja feita a sua vontade. Se Deus permitiu isso, por que você pediria a Deus para removê-lo? Isso significa que você precisa disso. Então, em vez de dizer para remover, você deveria dizer, me ajude a passar na prova. Tirar uma boa nota para que eu não precise passar por este exame novamente. Você me entende? Porque se você não passar, terá que repetir. E eu não gostava mais da minha esposa. Fui para o meu quarto e chorei a noite toda. Eu chorei fisicamente, até de manhã. Eu chorei e chorei e chorei porque não estava disposto a me render. Eu preferiria morrer a me render. E eventualmente, ao amanhecer, eu estava quebrado e atingi o fundo do poço e disse, sabe de uma coisa? Eu me rendo. Se você quer que eu morra, eu morro. Se você quer que eu viva, eu vivo. Se você quer que eu coma, eu como. Se você quer que eu fique doente, eu fico doente. Não há nada que eu possa fazer de qualquer maneira. Então, faça o que quiser, mas me ajude a crescer. Porque estou cansado. E a partir daquele dia, em cerca de uma semana, todas as manchas desapareceram do meu corpo. E eu me lembro daquele dia caminhando para a escola e parando em frente ao seminário no jardim de oração. E havia um tronco de árvore, um tronco grande. E eu coloquei minha cabeça contra o tronco e estava chorando muito. Eu estava chorando meu coração. Eu estava soluçando. E eu disse, Senhor, eu simplesmente não sei o que está acontecendo. Mas eu quero a sua vontade. E um homem veio e me deu um tapa nas costas. Jovem, por que você está chorando? E eu me virei e era o Dom Blanco, que era o reitor naquela época. E eu estava tão orgulhoso. Homens não choram, você sabe. Então quando ele disse, por que você está chorando? Eu me endireitei, limpei meus olhos e disse, isso é alergia. Eu nunca choro. Ele disse, sim, você chora. Eu ouvi você chorando e rezando. Eu disse, não, eu estava apenas recitando alguma poesia, que eu lembro. Ele diz, você é tão orgulhoso. Isso simplesmente veio a mim.
Eu ainda não aprendi a lição. Ainda sou orgulhoso e teimoso. Você me acompanha? Eu disse, não, eu não preciso sofrer mais. Eu não sou orgulhoso. Eu estava chorando. Ele disse, o que aconteceu? Eu disse, bem, é uma longa história. Eu não vou te contar. Então ele me disse, se Deus permitiu, significa que você precisa disso. Eu disse, obrigado. Eu disse, mas você não está sozinho. Quando Deus permite, Ele vai com você através das provações. Você não está sozinho. E Ele vai te ajudar a superar. E então eu vou à igreja. E naquele sábado, o pastor Ed Wright estava pregando. E ele começou o sermão Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho para você. E então ele disse, Deus enviou Moisés ao faraó. E Moisés disse, Senhor, eu não conheço a língua. E eu vou até minha esposa e digo, querida, eu não conheço a língua. Já começamos a perceber que estávamos há 3 meses no Zeuá. Sabíamos algumas palavras, sabe? Falávamos mais com as mãos do que com a boca. Mas, no entanto, conseguíamos conversar, sabe? E o pastor diz, Moisés disse a Deus, Senhor, eu não posso ir. Eu não tenho nada. Eu não tenho um exército. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho um carro. Eu não tenho uma casa. Eu não tenho nada além de um cajado. E Deus disse, se eu te enviar e se você me obedecer e fizer o que eu digo, eu providenciarei. E minha esposa olha para mim e diz, querido, você se preocupa demais com sua vida em vez de se preocupar com a vontade de Deus. E essa é a razão pela qual você luta, porque você se preocupa com você. Quando você parar de se preocupar com você e começar a se preocupar com Deus, Ele proverá. Você só precisa se render, desistir de si mesmo, morrer para si mesmo. Essa é a razão pela qual Paulo diz, eu morro diariamente. Ellen White diz, a rendição é um processo diário e para a vida toda. E ela me disse, querido, você precisa morrer. Eu disse, bem, eu já morri várias vezes agora. E ela disse, Deus proverá a linguagem. Deus proverá os meios. Deus proverá a mensalidade. Você só precisa fazer o que Ele diz. Então nós dois choramos. E fomos para casa, em paz. E dissemos, Deus proverá. E eu me lembro que na noite de quinta-feira, alguém bateu na porta do nosso pequeno apartamento no prédio Kentucky. Esse era o nome bem ali na University Drive. E alguém bateu na porta e eu abri a porta. Era o pastor Wright. E eu, a propósito, isso não é, precisamos chegar ao sermão. Mas de qualquer forma, eu disse, entre. Ele entrou. Eu disse, sente-se. Ele olhou ao redor. Não havia móveis. Não tínhamos nenhuma cadeira, nenhum móvel. Eu disse, sente-se. Ele olhou ao redor. Eu disse, quero dizer no chão. Ele se sentou no carpete. Eu me sentei. Eu disse, como posso ajudá-lo, pastor? Ele disse, bem, Dr. Blanco veio até mim e disse que te encontrou no jardim de oração chorando. E ele fez uma pequena pesquisa e descobriu que seu patrocinador teve uma parada cardíaca. O coração dele parou e ele ficou morto por 9 minutos e o trouxeram de volta com choques elétricos. Mas o cérebro dele ficou sem oxigênio e ele estava no hospital e ele fez uma cirurgia cardíaca e ele estava no hospital, novamente. E então ele teve outra válvula e estava no hospital e ele perdeu o negócio, e ele perdeu a casa, e ele perdeu o barco, e ele perdeu o caminhão. E seu patrocinador que assinou que pagaria sua mensalidade, ele não pagou. E agora você recebeu uma carta da escola dizendo que será expulso. E você recebeu uma carta do apartamento dizendo que será despejado. E você recebeu uma carta da companhia elétrica dizendo que não há mais energia. E você recebeu uma carta. E eu disse, sim, recebi tantas cartas nas últimas 2 semanas que estou cansado de cartas. E ele disse, doutor, Blanco vai cobrir a mensalidade de 1 ano se você tirar notas A em todas as matérias. Se você tirar um B, não há mais mensalidade. E a igreja vai cobrir o apartamento por 1 ano se você tirar notas A em todas as matérias. E eu disse, 1 ano? 1 ano? Então eu fui para a escola. Eu disse, posso terminar meu bacharelado em 1 ano? Eles disseram, não. Eu disse, sim, por que não? É apenas 1 ano pago. E Deus providenciou. Terminar o bacharelado em 1 ano? Terminei com notas A em todas as matérias. Vamos fazer mais 1 ano para Andrews, se você quiser. Eu disse, ok, posso fazer meu mestrado em 1 ano? Você me acompanha? E Deus providenciou. Seja feita a tua vontade. Isso significa que você não faz o que planeja. Diz no Ministério da Cura que Jesus não fez planos para si mesmo. Alô? Quantos de vocês têm planos?
Você quer que eu mostre a lista de afazeres? Eu tenho uma da minha esposa e uma que eu fiz. Adivinha? O que tem prioridade? Eu não preciso explicar. Porque eu estou feliz. E quando você está feliz, significa que você fez o que ela disse primeiro. Senão você fica infeliz por uma semana. E ainda assim faz o que está na lista. Então é melhor simplesmente fazer. E você fica feliz. Sem discussões. Ouçam, pessoal. Seja feita a tua vontade. Significa algumas coisas. Número 1. Que você coloca os planos de Deus acima dos seus planos. Independentemente do que você perca. Você ouviu isso? Deus pode não tirar sua casa. Ele pode não tirar seu filho como fez com Abraão. Ele pode não tirar seu carro. Ele pode não tirar seu salário. Mas o que quer que ele diga, você faz. Sem discussões. Ah, quando eu tiver tempo, quando me aposentar no próximo domingo, porque agora estou ocupado. Sem discussões. Se Deus diz pule, você pula. Jesus não fez planos para si mesmo, mas todas as manhãs. O espírito do povo diz, todas as manhãs ele recebia os planos do Pai para aquele dia. Ponto final. Próxima frase. Assim, devemos nós, todas as manhãs, apresentar nossos planos diante do Senhor, prontos para cumpri-los ou abandoná-los de acordo com a sua vontade e então buscar seus planos para o dia. Faça deles uma prioridade, acima do seu trabalho, acima da sua escola, acima da sua família, acima da sua vida. Faça do plano de Deus a prioridade, porque se você seguir a vontade dele, ele te abençoará. E então você não precisará fazer seus planos, porque ele fará isso por você. Ele prometeu que irá à sua frente. Ele lutará por você. Ele te dará casas que você não construiu. Ele te dará jardins que você não plantou. Ele te dará vitória sobre exércitos maiores que você. Ele lutará por você. Ele carregará as suas batalhas se você o fizer a prioridade. E porque não provamos para ver quão bom Deus é, perdemos a bênção. Sempre. Buscamos nossos planos e sempre lutamos. E Satanás vai te dar o suficiente para lutar, para que você nunca tenha tempo para o plano de Deus. Faça dele a prioridade e o centro da sua vida. Isso é cristianismo. Não é que vamos à igreja e cantamos Kumbaya juntos. É que Deus vem acima da vida. Ame-o com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma, toda a sua força. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso significa que você precisa me amar como ama a si mesmo. Isso é cristianismo. Seja feita a tua vontade primeiro, que você busque o plano de Deus. Como você poderia seguir o plano de Deus se não conhece o plano de Deus? A Bíblia diz, eu sei os planos que tenho para você. É triste que Deus tenha um plano para nós e não o conheçamos e não o busquemos. Porque tudo o que buscamos é a bênção de Deus para o nosso plano, em vez do plano de Deus para a nossa bênção. Você me entende? Tudo o que queremos é a bênção de Deus. Não queremos o plano de Deus. Ouçam, pessoal, em primeiro lugar, vocês precisam entregar seu plano e buscar o plano de Deus. Em segundo lugar, como você pode conhecer o plano de Deus se nunca escuta? As pessoas sempre falam e nunca escutam. Ninguém se importa em ouvir. A oração não é apenas para falar. A profecia espiritual diz, quando toda voz se cala, a quietude da nossa alma torna possível ouvir a voz de Deus. Você está acostumado a ouvir a voz dele? A Bíblia diz, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você não conhece a voz dele, você é uma de suas ovelhas? A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. A Bíblia diz, seus ouvidos devem ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho. A Bíblia diz, ele desperta meu ouvido todas as manhãs para ouvir. A Bíblia, eu poderia continuar indefinidamente. De manhã eu oro e apresento meu pedido e então espero com expectativa. Eu espero para que ele também possa falar. Porque o que quer que Deus diga é mais importante do que o que você diz. Não deveríamos estar acostumados a ouvir? Se a oração é um diálogo, se a oração é o fôlego da alma, deveríamos apenas expirar ou também inspirar? Se a oração é uma conversa,
Que tipo de amizade seria se você tivesse um amigo que só fala e nunca ouve? Que tipo de relacionamento seria esse? Eu me lembro, sem ofensa, se eu não gosto de futebol americano. Eu nem sequer entendo o jogo. É chato. Eu gosto de futebol europeu. Esse é o verdadeiro jogo. Quando Brasil e Espanha, quando Portugal e Alemanha, quando você me acompanha. Quando eles jogam, eu estou dentro. Estou na sala, mas estou na TV. Vai. Você sabe? E então minha esposa vem e fala comigo. E ela fala comigo. Estou no jogo. E ela fala, e ela diz, você está ouvindo? Aham, 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 aham. Ela diz, o que eu disse? Eu disse, hã? Não faço. Ideia, querida. Por favor. E ela fica na frente da TV e pega o controle remoto e desliga. E ela diz, concentre-se. Estou falando com você. E eu digo, querida, minha mente está lá. Por favor, deixe-me assistir ao jogo e depois eu escuto. Ela diz, não. Você precisa me ouvir. É isso que fazemos na oração. Falamos com Deus, mas nossa mente, você me entende? Como você poderia conhecer o plano de Deus se você só fala e nunca escuta e sua mente fica vagando? Quando você entra na presença de Deus, precisa perceber que está entrando no lugar mais sagrado onde os anjos se cobrem. Você fala com Deus. Então fique em silêncio. Não há nada que você possa dizer a Ele. Ele pode lhe dizer muito. Você me entende? Não só isso, você precisa processar isso. Você fala com Deus. Mas Illinois diz que oração e estudo nunca devem ser separados. Através da oração falamos com Deus. Através do estudo da palavra, Deus fala conosco. Você ora. Isso é oração. É oração e estudo juntos. Você ora e depois estuda. E então você digere, engole, come e pensa até a palavra. Você não come apenas pão. Você come a palavra da vida até que a palavra entre em suas veias, entre em seu sangue, entre em suas células, até que você esteja cheio com a palavra dele, até que ela te alimente e se torne vida para você. E você não pode nem sobreviver sem a palavra. A razão pela qual temos problemas na igreja e todo tipo de teoria estranha é porque as pessoas apenas vão à igreja e voltam para casa e não fazem da oração e do estudo o seu alimento. É que o tempo está chegando e já chegou quando haverá tantas doutrinas estranhas e teorias estranhas e ideias estranhas que, a menos que você se mantenha firme na oração e na palavra, você será enganado. E assim, você não apenas quer ver o plano de Deus, mas precisa aprender a ouvir para que Deus possa lhe contar o plano dele. Você precisa dizer, como Isaías, aqui estou. Diga-me, envie-me, use-me. Sim, eu me lembro. Você provavelmente ouviu a história. Minha esposa e eu estávamos dirigindo do Tennessee para Wisconsin. São cerca de 11 horas de viagem, mais ou menos. Depende. Se minha esposa dirige, são 12. Se eu dirijo, são cerca de 2 horas. Estou brincando. Então, e assim, estamos dirigindo em vez de ouvir notícias que são todas ruins e manipuladoras, em vez de ouvir música que é sem sentido. Ou perder tempo. Quando dirigimos, passamos um tempo juntos, ou ligamos para as crianças ou pessoas e oramos com elas, ou ouvimos a Bíblia e profecias espirituais. E então oramos e ouvimos a Bíblia novamente. E então oramos e depois ouvimos a Bíblia e a usamos como? Como? Tempo devocional. E assim, minha esposa e eu estávamos no carro, dirigimos cerca de 5 horas. Estávamos indo para o sul de Illinois e chegamos a 3ABN, dirigindo para Mount Vernon. E enquanto você está dirigindo na Interstate 57, indo para o norte enquanto dirige, estamos ouvindo a Bíblia e orando. E eu me lembro de orar, Senhor. Mostre-me seus planos hoje. Eu sei que você tem planos para nós. Se você tem alguém em necessidade, alguém que precisa de uma bênção, alguém que precisa de ajuda, mostre-me seus planos. Quero cumprir, que tua vontade seja feita. Quero fazer a tua vontade. Quero servir. Use-me. Aqui estou. Envia-me. E assim que eu disse amém, meu telefone toca. Eu olho para o telefone e minha esposa olha e ela diz, não. Meu melhor amigo, um bom sujeito, realmente um bom cristão. Coração de ouro, muito bom. Mas ele tem um defeito. Ele fala tanto quanto eu.
Quero dizer, ele pode falar até você ficar sem ouvidos, ele pode te matar de tanto falar. Ele pode falar para sempre até você. Ele nem respira, sabe? Ele funciona com energia solar, sabe? Só da última vez que ele visitou, conversamos até as 4 da manhã. As esposas foram dormir, estávamos conversando, e minha esposa diz, querido, não atenda esse telefone pelo resto das 6 horas de viagem. Você vai ficar no telefone e quando chegar em casa, você vai ficar no telefone. E eu vou dormir e você vai ficar no telefone. Ela disse, não atenda. Eu disse, ok, desliguei. E então eu disse, Senhor, use-me hoje, mostre-me seus planos. E o telefone toca novamente. O mesmo cara. Eu disse, querida, e se Deus disse a ele para ligar? Ela diz, não pode ser. Eu disse, vamos lá. Acabei de orar para que Deus fale comigo, que Deus abra meus ouvidos. Se Ele tem uma voz que eu possa ouvir, se Ele tem um plano que eu possa realizar. E eu disse, e se Deus disse a ele para me ligar? Ele diz, ok, se você colocar dessa forma, então atenda. Só não pertença. Eu atendo o telefone e ele diz, por favor, ore por mim. Eu disse, o que aconteceu? Ele diz, bem, está nevando há 3 dias e 3 noites. Estamos dirigindo pela neve. Ele disse, não está nevando. O ônibus não veio, meu carro está quebrado. Estou indo para Cuba em uma viagem missionária e estou perdendo o avião. Preciso ir para Chicago. Ore por mim. E eu disse, onde você mora? Eu sei que você mora no sul de Illinois. E ele diz, bem, em Mount Vernon. Eu disse, estou dirigindo por Mount Vernon. Ele disse, você está brincando comigo. Você deveria estar em Wisconsin. Eu disse, não, estou vindo do Tennessee. Estou dirigindo. Eu disse, qual saída? Ele me disse, a saída. Eu disse, mas estou vendo isso. Eu estava vendo a saída dele, enquanto ele me ligava. Ele não me ligou 1 hora antes ou 1 hora depois. Exatamente quando eu estava passando pela saída dele. Então eu peguei a saída, eu disse, estou na sua saída. Ele disse, você está brincando. Comigo? Não estou brincando. Ele disse, vire à esquerda, vire à direita, tanto faz. Cheguei à casa dele. Eu o levei, dirigi até Chicago, ele pegou um avião. Ele batizou um monte de pessoas. Ninguém disse, louvado seja o Senhor. Ó, venha. O plano de Deus para você, eu sei os planos que tenho para você. Seja feita a tua vontade. Quando você diz que seja feita a tua vontade, isso não significa que você diz a Deus a sua vontade e Ele a abençoaria. Você não é o servo. Desculpe, você não é o mestre. Ele é o mestre. Você não diz a Ele o que fazer. Ele deve dizer o que fazer. Normalmente vamos à oração e dizemos a Deus o que fazer, como se fôssemos o mestre e Ele o servo. Quando você vai em oração, você diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, hoje. Mostra-me o teu plano. Abre meus ouvidos. Torna-me sensível a pessoas ao meu redor estressadas, pessoas com dor, pessoas em divórcio, pessoas doentes, pessoas sem emprego. Abre meus olhos para que eu possa ser Jesus para elas. Usa-me hoje, Senhor. Faz-me salvo. Faz-me uma luz. Não basta ir à igreja. Na igreja vêm os discípulos e a multidão. Os discípulos desistem de tudo, a multidão escolhe do que desistir e do que não desistir. Os discípulos vêm para servir, a multidão vem para ser servida. Os discípulos vêm para pregar, a multidão vem para ouvir um sermão. Os discípulos vêm para alimentar, a multidão vem para ser alimentada. Os discípulos vêm para curar, a multidão vem para ser curada. O discípulo dá, a multidão recebe. O que você é? Você me segue? Os discípulos estão prontos para ir com Jesus a qualquer lugar. Todos os dias. Eles o seguem. A multidão vai um dia por semana com Jesus. Nos outros dias eles querem que Jesus vá com eles. Você me segue? Por que você está aqui? Para que Deus faça a sua vontade ou para que você faça a vontade dele? Quando você ora que a sua vontade seja feita, você realmente quer dizer isso? Quando você ora, Senhor, este é o meu problema. Você poderia me ajudar? Você preferiria dizer, Senhor, mostre-me o seu problema porque eu quero ajudá-lo? Você me segue? Isso é cristianismo. Pronto, para servir. Amar tanto em Jesus, que você não espera ser servido. Você quer servir. Quando você experimenta uma bênção. Quando você cresce. Jesus não precisa de você, Ele não precisa de mim. O profeta espiritual diz que Deus não nos chamou porque Ele precisa de nós. Ele nos chamou porque somente servindo nos tornamos mais fortes e nos tornamos cada vez mais como Jesus. Ao servir, nos tornamos como Ele. Agora, ouça com atenção.
Ouça com atenção. Todas as pessoas que vêm à igreja, todas as pessoas, sem meio termo, são divididas em categorias. Você não pode estar no meio. Você é ou um discípulo ou a multidão. E você precisa escolher diariamente quem você é. Não há nada de errado em ser servido e ser abençoado, desde que você sirva e abençoe. Você entende o que quero dizer? Seja feita da tua vontade. A tua vontade. Isso significa que você busca a vontade de Deus mais do que a sua própria vontade. O plano de Deus mais do que o seu plano. A glória de Deus mais do que a sua glória. As necessidades de Deus, o trabalho de Deus, a missão de Deus mais do que a sua missão. E se todo cristão fizesse isso, nossa igreja seria tão abençoada e tão grandiosa e tão famosa. Estou certo? Nossa igreja seria a melhor do universo. Deus ficaria orgulhoso. Olhe para eles. Mas nós viemos de uma maneira muito egoísta e egocêntrica. Vamos à igreja para receber uma bênção. Estou certo? Precisamos nos arrepender. Precisamos ser como Jesus. Precisamos ser como Jesus. Se você realmente quer experimentar uma bênção, precisa se tornar um discípulo. Você precisa se tornar um discípulo. Que horas são? Mais 10 minutos, mais 10, 11. Bem, ok. Meus amigos, eu poderia lhes contar um monte de histórias. Esse não é o ponto. Vocês entenderam a mensagem. Seja feita a tua vontade significa que você está disposto a, diariamente, se disponibilizar para o serviço, ao ponto de estar disposto a abrir mão dos seus planos. Mesmo que você perca tudo. Lembro-me de quando estava na faculdade, na Universidade de Construção, no último ano, e tinha meu último exame, o final. Isso era importante. Se eu perdesse o final, perderia o ano inteiro. Literalmente, eu teria que repetir o ano novamente. Quem quer isso? E eu me lembro quando meu primo vinha até mim, passávamos a noite toda falando sobre motocicletas. E meu primo veio até mim naquela noite e conversamos até as 3 da manhã. Harley Davidson e... Você me acompanha? Ducati. Você não conhece motocicletas? Ok. BMW. Você sabe BMW? Ok. Enfim, então conversamos a noite toda sobre motocicletas. E fui dormir por volta das 3h30 ou 4. Quando você está naquela moto, eu não deveria pregar sobre motos. Certo, vou ficar quieto. Mas de qualquer forma, fui dormir às 4 da manhã. Em vez de acordar como de costume às 5, para ter tempo com Jesus. Tempo precioso com Jesus. Acordei às 9, 5 minutos antes das 9. E o exame era às 9 horas. Então, quando acordei, fiz uma oração rápida, anêmica, poética e sem sentido. Amém. Corri para a porta. E Deus falou comigo. E disse: o que vem primeiro na sua vida? Eu disse: você. Então passe tempo comigo. Eu perco a escola. Então, a escola vem primeiro. Não, você. Mas eu não posso perder a escola. Você segue. E eu me senti um pouco mal e pensei sobre isso. Eu disse: Jesus, você sabe que eu te amo. Posso simplesmente ir sem passar tempo com você? E você me perdoa porque você é bom? E Deus não respondeu. Então eu disse: aqui estou. Estou disposto a me render e a perder a escola? Estou disposto a perder. Você está disposto a perder sua escola ou seu emprego? Não, responda. Eu não quero que você minta. E eu disse: estou disposto a perder a escola. Se eu perder, eu perco. Deus vem primeiro. Sua presença, seu plano, seu tempo com Ele vem primeiro na minha vida. Eu desisti da escola. Virei o relógio de cabeça para baixo para não ser tentado. Illinois diz que vamos com pressa à presença de Deus e perdemos a bênção. Você é isso? Então eu virei o relógio de cabeça para baixo e me ajoelhei.
e passei tempo em oração, e passei tempo em estudo, reflexão e oração. E 2 horas se passaram, e quando eu estava preenchido, meu pai dizia, um dia que você passa sem Deus, é um dia que você perde para a eternidade. Você pode recuperar dinheiro, mas tempo você nunca recuperará. E assim meu pai dizia, nunca saia do seu quarto, sem estar preenchido com a presença dele, porque esse é o tesouro mais importante que você pode ter. Isso é, tudo que você precisa. A presença de Deus. As outras coisas não são importantes. E quando Deus vem, Ele suprirá as outras coisas. Então eu passei tempo em oração até meu telefone. Eu nunca saio. Com a bateria vazia, até que minha bateria espiritual esteja totalmente carregada. E então eu disse, devo ir? São 11 horas. O exame acabou. Perde o ano. Devo ir? E Deus falou comigo claramente, vá. Então eu peguei minha bicicleta. Entende? E fui para a escola. Quando cheguei à escola, meus colegas disseram, Pavel, como você soube? Eu disse, o quê? Como você soube? O quê? Que o professor não veio? Não tivemos exame. Estávamos esperando desde as 9 da manhã. O professor não veio. Eu disse, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu disse, eu não sabia. Você não sabia? Você teria perdido a final. Eu disse, não me importo. E enquanto você está falando, o professor aparece. Foi um acidente? Foi um engarrafamento? Desculpem o atraso, vamos fazer o exame. Eu tirei 115 porque fiz todas as questões bônus, fui o número 1 da turma. Eu estava direto no topo da turma, e eu tive o tempo com Jesus e consegui a escola. Consegui ambos. E Deus diz, você me busca primeiro, você busca a minha presença, você busca meus planos. Eu cuidarei de você. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pessoal, vou contar mais uma história e terminamos. Para o horário das 11 horas. Esta é uma história poderosa que fala sobre a vontade de Deus em nossa vida diária. E se todos nós começássemos a buscar a presença de Deus, o plano de Deus e a vontade de Deus todos os dias, prontos para entregar nossa vontade e nosso plano, e colocá-lo em primeiro lugar, e confiar que se você buscar primeiro as outras coisas que Deus prometeu, e Deus não mente, serão providas. Na Romênia, durante o comunismo, eu nunca, jamais ouvi uma música religiosa em um lugar público. Se você tentasse cantar ou falar sobre isso, seria preso. Nunca havia uma música religiosa na TV ou no rádio, ou no mercado, ou na mercearia. Nunca. Nunca. Se eu tivesse ouvido uma, teria ficado tipo, uau. Porque isso seria um milagre incomum, porque você seria pego, preso. Havia um grupo jovem, um coro jovem adventista, que estava se preparando há 3 meses para o programa de Natal na igreja. E eles estavam se reunindo em uma casa, cantando músicas de Natal e preparando todo o programa com poesia, músicas, drama e assim por diante. E eles estavam praticando. E eles estavam rezando. A revolução começou. Quando a revolução começou, houve pessoas mortas, muitas. Em uma das cidades, em Timisoara, tanques passaram por cima dos corpos de estudantes sobre a carne. Em Bucareste, pessoas foram baleadas, tantas na Praça Central. Meu sogro trabalhava lá. Quando ele chegou em casa, nos disse que não podia ficar de pé, seria baleado. Ele teve que rastejar entre corpos mortos para chegar em casa. Havia tantas pessoas mortas. De um lado, a polícia e o exército. Do outro lado, os manifestantes. E eles estavam se matando. E a polícia estava atirando em todo mundo. Crianças, mulheres, todos. E naquele tempo de provação, durante a revolução, este coro de jovens, eles começaram não apenas a cantar, mas a orar, Senhor. Use-nos. Mostre-nos seu plano se pudermos fazer a diferença. E um deles disse, quem somos nós, um grupo de jovens? Como podemos fazer a diferença? Ouçam, pessoal.
Não há limite, diz o parágrafo. Quero que vocês ouçam com atenção. Vocês entendem as palavras sem limite? Não há limite para o que Deus pode fazer por um que se entrega completamente, que renuncia completamente a si mesmo e é preenchido pelo Espírito Santo e segue o plano de Deus. Não há limite. Deus pode usar uma pessoa para transformar toda a nação. Deus pode usar uma pessoa para salvar multidões. Sem limite. Não você. O que Deus pode fazer através de alguém que se entrega e segue o plano de Deus. Não há limite. Nós limitamos Deus. Deus não tem limites. Deus nunca mudou. O que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Ele fará novamente. Ele fez isso com os discípulos. Nos últimos dias Ele vai fazer isso. Já começou. Eu poderia contar histórias de todo o mundo. Já começou. Não há limite. Então eles disseram, esses grupos de jovens, eles disseram, Senhor, nós não somos ninguém. Nós não somos nada. Mostre-nos se você tem um plano para nós. Use-nos, Senhor. E Deus os impressionou a sair. E eles conversaram e disseram, isso é absolutamente louco. Porque se sairmos, primeiro, se cantarmos músicas religiosas, seremos presos. É contra a lei. Número 2, vamos ser baleados. Entramos no fogo cruzado. Mas ouçam, pessoal. Quando Deus te dá o plano, nunca faz sentido. É sempre louco. Se o plano é lógico, é a sua mente. O cérebro de Deus é tão grande, Deus é tão grande, os planos de Deus são tão grandes, que Ele vai te contar como Noé construiu uma arca para salvar o mundo. Você diz, vamos lá, sabe, isso não faz sentido. Deus vai te dar um plano para dizer, vá à guerra e leve uma luz e uma trombeta. E você diz, não deveria levar uma arma? Quando Deus te dá o plano, caminhe ao redor de Jericó, você diz, não deveria arrombar os portões? Quando Deus te dá o plano para a mente humana, é totalmente, absolutamente impossível. É tão grande. Então eles oraram e disseram, Senhor, diga-nos o que fazer. E Deus lhes diz, saiam e cantem. E eles dizem, vamos morrer. E Deus diz, saiam. E eles se ajoelham e dizem, Senhor, entregamos nossa vida. Se você nos disser para sair, nós saímos. Se vamos morrer, morremos. Se formos presos, seremos presos. Mas vamos seguir o seu plano acima de nossas vidas. Então eles saem. Eles ficam bem no meio entre a polícia, o exército e os manifestantes. E eles começam a cantar músicas de Natal. E quando eles começam a cantar por alguns segundos, todo mundo congela. É como quando você vai ao dentista. Todo mundo congela e ninguém se move. E a polícia para, e o exército para, e os manifestantes com o molotov, você sabe, aqueles garrafas de gás, e você sabe, todo mundo para. E então, depois de alguns segundos, a polícia vem, os pega, leva-os para o shopping, no topo do prédio, no telhado plano. E eles sabiam que iam morrer. Lembro-me de que após a Revolução, quando houve outro julgamento no país, eles pegaram os estudantes da universidade que estavam protestando contra o comunismo e os jogaram pelas janelas e os estudantes do quarto andar bateram no concreto. Levei um estudante no meu carro para levá-lo ao hospital e ele morreu antes de eu chegar ao hospital. Você não pode nem imaginar. E então, quando a polícia os levou para o shopping, no topo, no telhado plano, eles sabiam que iam nos jogar. Betsenob do telhado. E o chefe de polícia os leva com a polícia. E então ele diz a um dos policiais, pegue meu SUV, vá até a delegacia, que estava a apenas 2 quarteirões de distância. Vá até a delegacia, pegue o sistema de som e os maiores alto-falantes que você puder encontrar. E 2 policiais pegam um SUV. Eles vão até a delegacia. Em poucos minutos eles estão de volta. E eles colocam um sistema de som no telhado plano do shopping e os alto-falantes nos cantos. E ele diz a eles, isso é algo que eu nunca ouvi na minha vida. Vida, essas músicas são tão poderosas, cantando sobre a esperança do mundo, nos dando esperança, nos dando esperança. Em um mundo que está perdido, em um mundo que está louco, em um mundo onde eles se matam e se odeiam. Isso é inacreditável. Isso é tão poderoso. Quando você começou a cantar, as mortes pararam. Isso é tão poderoso. As pessoas simplesmente pararam e ficaram imóveis. Eu nunca ouvi nada assim na minha vida.
Eu quero que você cante do telhado para que as mortes em toda a cidade parem. E quando eles começaram a cantar do telhado, o diretor do coral me disse isso. Pessoas nas ruas de um país comunista se ajoelharam e levantaram as mãos e todos, polícia, exército, manifestantes, começaram a cantar. E eles começaram a chorar. E eles começaram a orar. E então eles se levantaram e correram uns para os outros. Davi e Golias. E eles se abraçaram e começaram a chorar no ombro um do outro. E a revolução parou naquela cidade. E o exército e a polícia mudaram de lado para o lado do povo. Não havia mais revolução. Liberdade. Porque um grupo de jovens disse, mostre-nos qual é o seu plano hoje para nós. Mostre-nos a sua vontade. Que a sua vontade seja feita a qualquer custo. Porque você é Deus. Nós não somos nada. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o plano dele em primeiro lugar. Coloque o serviço dele em primeiro lugar. Não venha à igreja para ser servido. Venha à igreja para servir. Deus não te deu uma casa para que você tenha um teto. Deus te deu uma casa para salvar os vizinhos. Você é responsável pelos vizinhos. Eles vão te dizer, você sabia e não me contou. Vá até os vizinhos, ore por eles. Dê-lhes um pão, dê-lhes biscoito, dê-lhes algo. E então ore com eles. E então dê-lhes um livro. Se eles não ouvirem, pelo menos você tentou. Filho do homem, eu te coloquei como vigia, diz a Bíblia. Se você não lhes contar, o sangue deles será requerido. Você será responsável. Mas se você lhes contar e eles não ouvirem, o sangue deles será requerido deles. E se eles ouvirem, estarão no céu por sua causa. Não venha à igreja para ser servido. Seja um discípulo. Siga o plano de Deus todos os dias. Isso é cristianismo. Cristianismo não é preguiça. Não é egoísmo. É para amor e sacrifício. Amém? Quantos de vocês querem tomar uma decisão? Ouçam, pessoal, não sejam apenas ouvintes. Não brinquem com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está no seu coração, você precisa dizer sim. A Bíblia diz hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Você se lembra? Diga assim, se o Espírito Santo fala com você, você não tem o poder de fazer isso com sua própria força. Mas Ele é capaz de fazer isso em você, acima e além do que você imagina. Ele pode fazer isso. Sem dúvida. Mas você precisa escolher todas as manhãs e dizer, Senhor, aqui estou. Envia-me, use-me. Faz de mim uma bênção. Faz de mim como Jesus. E ele pode não falar porque Jesus não é como os políticos. Eles falam o tempo todo e não dizem nada. Jesus fala quando há algo a dizer. Quando ele tem um plano, você precisa estar ouvindo o tempo todo. Você precisa estar disponível o tempo todo. Você precisa estar conectado o tempo todo. Você precisa estar disposto e se rendendo o tempo todo. Então quando ele fala, você age. Amém? Quantos de vocês querem tomar essa decisão hoje? Vocês se levantariam? Vocês orariam em suas mentes? Tome um minuto. E diga, Senhor, eu entrego minha vida. E eu quero me entregar hoje. Por favor, ajude-me a me entregar novamente amanhã. Mostre-me o seu plano. Ensine-me a ouvir a sua voz. Abra meus olhos para que eu veja. Não estou tão focado na minha lista de afazeres que não tenho tempo para ver os outros. Abra meus olhos para ver as pessoas estressadas ao meu redor. Abra meus ouvidos para ouvir a dor das pessoas. Use-me, Senhor, hoje. Use-me, Senhor, hoje. Você faria essa oração? Tome um minuto e faça essa oração.